Olá pessoal, boa noite. Prosseguimos com a nossa série de lives da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos da PGE. Eu sou Luiz Vale, sou procurador do Estado e coordenador do Centro de Estudos, e hoje receberemos o notável professor Rafael Oliveira para tratarmos aqui de contratações em tempos de pandemia. Acho que o professor Rafael já está aqui online, vamos aguardar a solicitação para começarmos a nossa live. Opa, tudo bom, professor Rafael? Boa Tudo bem? noite, Como é que vai? um prazer Boa noite. recebê-lo. Tudo bem? Prazer é todo meu. Obrigado Primeiro, pelo convite. antes de tudo, é um prazer recebê-lo aqui na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, ainda que virtualmente, gostaríamos de tê-lo aqui conosco presencialmente, mas o momento não permite. Mas, quem sabe, logo mais nós estaremos juntos aqui na PGE. Agradeço de antemão, a gente sabe o quanto que é complicado separar uma hora do dia para poder participar das lives, enfim, a sua agenda corrida, mas nos deu essa oportunidade de ouvi-lo nesse momento tão delicado para tratar de um tema que, para mim, é dos mais relevantes hoje, né? Principalmente em termos de administração pública, e nós, enquanto advogados públicos, precisamos discutir a exaustão. Gostaria só de apresentá-lo brevemente. O professor Rafael já é conhecido de todos nós, é autor de várias obras jurídicas que utilizamos no nosso dia a dia da Procuradoria, inclusive. Pós-doutor pela Fordham University School of Law, mestre, doutor, autor de várias obras, como eu falei, e é procurador do Estado, do município do Rio de Janeiro, e já coordenou, inclusive, o consultivo da PGM, salvo engano, e estará conosco aqui hoje falando sobre contratações em tempos de pandemia. Professor, muito obrigado. Eu passo a palavra para o senhor e logo mais já devolvo com a pergunta para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos, agradecer o convite do Centro de Estudos da PGE de Alagoas, dizer que é uma honra participar dessa live, desse encontro virtual. A gente já tem aí algumas tratativas para fazer um encontro presencial e eu espero um dia encontrar vocês pessoalmente. Por enquanto a gente faz o que a gente pode com a tecnologia, mas é sempre bom debater com advogados públicos, com aqueles que vivenciam no dia a dia o tema das contratações públicas, e tenho certeza que também acompanhando a nossa live hoje nós temos vários advogados, vários estudantes que também trabalham com esse assunto no dia a dia, né, da sua atuação, seja na parte acadêmica, seja na parte profissional. Então, eu tenho um orgulho enorme de estar aqui com vocês da Procuradoria, falar com colegas de profissão, falar com amigos da academia, sobre um assunto que é, como você mencionou, muito relevante, que é o tema da contratação pública em época de pandemia. O tema da contratação pública já é relevante normalmente. Na época de pandemia, a contratação pública é um dos principais instrumentos para a aquisição de bens, serviços, insumos que são necessários para a garantia da saúde pública. Então, agradeço. Obrigado. Perfeito, professor. Já devolvo com a pergunta, que é a seguinte: na verdade, o momento atual ele exige novas soluções jurídicas. Né? Na verdade, uma reengenharia jurídica se faz necessária para que a gente possa dar soluções eficientes para esse momento. E a gente sabe que a nossa Lei 8.666, a 8666 de 93, é uma lei extremamente defasada e, lógico, não dá respostas adequadas para esse momento de pandemia, nem tampouco para os momentos e para os instantes regulares que já vivenciávamos. E aí, nós tivemos a oportunidade de verificar uma profusão legislativa envolvendo a edição da Lei 13.979, da MP 961, 966 e tantos outros atos normativos que foram editados para, de alguma forma, buscar e regrar o regimento de administração pública durante esse período e fortalecer qualquer órgão do Estado típico, né? Por isso, a leitura que faz desse período e principalmente dos dispositivos gerais que foram incluídos no ordenamento jurídico para tratar especificamente da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Bom, primeiro assim, como você colocou, me parece que a Lei 8666 ela já não cumpria o seu papel numa situação de normalidade. Né? Então, a Lei 8666, a Lei de Licitações, ela já é criticada há bastante tempo pelos profissionais, né, pela própria
jurisprudência. Então, nós temos a Lei 866 com uma insuficiência, com uma ineficiência que já demonstra a sua necessidade de modificação, até mesmo de abandono. E como você disse, se nós temos um problema com a Lei 866 numa situação de normalidade, com maior razão, num período de pandemia, fica ainda mais complicada a aplicação da Lei 8666 para a solução de problemas que são complexos, problemas que são novos para a gente enfrentar. Então, já vejo há algum tempo uma atuação do próprio legislador no sentido de tirar o protagonismo da Lei 8666 por conta dessas ineficiências, o excesso de formalismo, a burocracia excessiva, a preocupação da forma pela forma e uma despreocupação com a eficiência no final das contas. A Lei 866 ela burocratiza muito o procedimento, encarece o procedimento, né? Mas esse movimento do legislador que vem na crítica à Lei 866 ele é muito perceptível, né? A lei do pregão hoje, o pregão é a modalidade mais utilizada de licitação no dia a dia dos entes federativos. Ao lado do pregão, nós temos a lei das estatais, com regime próprio lá de licitação e contratação, a lei do RDC, do regime diferenciado de contratação. Nos setores regulados, diversas leis trazem regras próprias de licitação e contratação. Nós temos hoje vários ordenamentos setoriais de licitação e contratação. A Lei 866, talvez, hoje não tenha mais aquele protagonismo que ela tinha quando ela foi promulgada, né? Hoje, como eu disse, o pregão, de longe, é a modalidade mais utilizada e a gente tem regras próprias na Lei 10.520 de 2002. Então, a lei de licitações, ela, há muito tempo, ela vem sendo objeto de críticas. Não é à toa que tem um projeto de lei no Congresso Nacional para revogar ou derrogar praticamente totalmente a Lei 866, deixando lá algumas normas apenas em vigor. Esse projeto de lei estava andando com regime de urgência, vamos ver se ele vai ficar parado ou se ele vai avançar em algum momento. E agora o que nós temos nessa época de pandemia, na minha visão, é uma concretização dessas críticas, ou seja, a confirmação da insuficiência da Lei 866 para lidar com grandes problemas, né? E na época da pandemia, nós temos já um arcabouço normativo próprio para viabilizar contratações que são necessárias para o enfrentamento dessa situação difícil, né? Então, você já mencionou bem a Lei 13.979 de 2020, quando ela foi promulgada, no seu artigo 4º, ela já trouxe algumas regras importantes de contratação, especialmente trazendo ali uma hipótese mais flexível de contratação emergencial. Da mesma maneira, depois ela foi alterada pela MP 926 de 2020, né, que trouxe também algumas regras importantes, inclusive com a dispensa de licitação para registro de preços, que é uma questão nova, uma questão interessante, especialmente quando pensamos em registro de preços para compras nacionais, em que a União Federal faz um RP com a participação de diversos entes federados, inclusive, e aí você ganha em escala, né? Você tem uma economia de escala interessante e, eventualmente, preços melhores para essas contratações. E a MP 961 de 2020, uma MP um pouco mais recente. Recente é interessante falar em recente, né? Porque as coisas estão mudando tão rapidamente, todo dia sai uma MP nova, que eu vou falar MP mais recente, né? Essa MP 961 que trouxe a questão do pagamento antecipado, ampliação do RDC, trouxe também uma maior possibilidade ou liberdade para contratar sem licitação, valores mais elevados para dispensa. Enfim, esse é o arcabouço normativo. Então, me parece que esse já regime excepcional e transitório, porque é um regime excepcional e transitório, né, a própria legislação que eu estou mencionando, ela própria diz que as suas regras serão aplicadas enquanto perdurar o estado de calamidade, ou seja, ao final desse estado de calamidade, essas normas parariam de ser aplicadas, em regra, né? Porque a própria Lei 13.979 diz que ela continuaria sendo aplicada para os contratos assinados durante a sua vigência, cujos prazos estivessem ainda em andamento. Mas, em regra, são regras, portanto, transitórias e excepcionais. Talvez muitas dessas regras sejam amanhã utilizadas numa situação de normalidade, mas a maioria das regras aqui que eu menciono são regras bem excepcionais e na minha visão, justificadas para esse período tão difícil. Perfeito, professor. Já que o senhor tocou num ponto interessantíssimo, que é a formulação, a possibilidade de utilização de dispensa para a formação de atos de registro de preço,
para essas contratações que advêm desse período. Eu gostaria de fazer uma indagação de ordem prática, que tem surgido até nas discussões aqui no nosso setor de licitações e contratos, que é referente ao prazo de validade dessa ata de registro de preço. Ela teria um prazo de validade condicionado ao caput do artigo 4H, né, uma limitação ali de 6 meses, ou a gente utilizaria como parâmetro o artigo 15, talvez, da 8666, para dimensionar esse prazo de validade da ata. E um outro ponto interessante, ainda falando da ata de registro de preço, é o seguinte: esse prazo de validade, sendo um prazo de 6 meses, enfim, ele poderia eventualmente ser prorrogado? Admitiria uma prorrogação enquanto perdurar o estado de pandemia? Acho que a pergunta é super interessante, né? Porque a lei realmente deixa dúvidas. A lei não é clara, ela é uma lei complexa, porque nesse artigo 4º você tem artigo 4º A, artigo 4º B, C, D, E, parágrafos, e de repente um artigo começa a falar de pregão, aí depois volta a falar de contratação de um modo geral. Então, realmente a lei vai trazer certamente dúvidas como essa dúvida. Eu acho razoável, e aí eu estou falando mais com a visão prática, me parece mais razoável interpretar a questão do prazo de validade da ata no sentido de se fixar o prazo limite de 6 meses, podendo se prorrogar se houver a continuidade do estado de pandemia. A rigor, a lei não fixou esse limite claramente, né? Você poderia aplicar a legislação tradicional para falar daquele prazo limite de 1 ano. Mas a lógica por trás dessa Lei 13.979, se você olha para a Lei 13.979, ela própria diz que as suas regras se aplicam enquanto perdurar a pandemia. Né? Então, a gente não pode interpretar a norma que trata do registro de preço, lá no artigo 4º, essa norma desconectada do próprio diploma em que ela se insere. Então, acho razoável fixar um limite de prazo menor na prática, até por cautela do gestor, até porque, vamos supor, se você coloca o prazo de 1 ano e tomara que em pouco tempo essa pandemia vá embora, se a gente for otimista, né, acabando o estado de calamidade, você teria uma ata vigente, mas cuja lógica econômica, o contexto dela foi todo um contexto de pandemia. E aí você vai continuar se utilizando dessa ata, que foi formada num período excepcional, já num contexto pós-pandemia, em que a normalidade começa a ser restaurada. Acho que é um tema interessante, é uma pergunta que a lei não responde, mas eu diria que seria mais razoável interpretar como um limite de... A questão do limite de 6 meses, a rigor, é para o contrato emergencial, né? O artigo 4º fala desse limite e admite a prorrogação, ao contrário do prazo de 6 meses do artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. Mas eu interpretaria de uma forma bem restritiva essas normas, né? Por serem excepcionais, por serem justificadas por conta de uma pandemia, a própria lei diz que ela vai ser aplicada enquanto houver a calamidade. Me parece que seria mais razoável interpretar o prazo de vigência da ata como um prazo menor, e, eventualmente, havendo a necessidade de prorrogar esse prazo, acho que poderia se permitir a prorrogação, mas aí com aquele limite do prazo anual. Acho que não poderia se viabilizar a fixação de um prazo superior a 1 ano. Eu acho que, em princípio, 6 meses não haveria problema, e seguindo a lógica do contrato emergencial, que a própria lei também menciona, você poderia prorrogar esse prazo, mas eu colocaria como limite o prazo de 1 ano, e ao final do ano fazendo uma nova ata, se for necessário. Perfeito, até porque trata-se de uma lei excepcional, né? Exatamente. A URIDA é exatamente com o objetivo de tratar dessas peculiaridades, e você, nesse caso, utilizar o regramento comum não é adequado, até por questões relacionadas à eficiência. E a gente sabe também que nós vivemos um momento em que a oscilação de preços ela ocorre, né, da virada de um dia para o outro. Ou seja, esses preços eventualmente registrados podem sofrer uma oscilação, né, sobre maneira relevante, e por isso que essa fixação do prazo de validade teria que se adequar ao limite posto pela legislação, até para atendimento dessa situação emergencial. Essa questão que você levanta é importante, porque ainda que se interprete no sentido de que a ata pode ter um prazo superior, que se chega até 1 ano, aplicando a regra tradicional e ordinária, invariavelmente, acabando o estado de calamidade, é muito provável que, na prática, o preço da ata seja maior que o preço de mercado daquele bem ou daquele serviço. Então, como a própria legislação tradicional permite, né, você mesmo tendo uma ata em vigor, você não é obrigado a contratar quem está com preço registrado na ata.
né? Então, você pode contratar alguém de fora, fazendo uma licitação ou uma contratação direta, dependendo da hipótese, se o preço lá praticado for melhor do que o da ata. A legislação ordinária só dá uma preferência para aquele que está registrado na ata se as propostas forem iguais, né? Se houver um empate, digamos assim, de valores. E provavelmente na prática essa discussão vai perder um pouco a força ou a importância, porque se você fizer uma ata com prazo de um ano, muito provavelmente ao final da pandemia os preços de mercado vão ser melhores do que o preço da ata. Porque convenhamos, né, os preços atualmente, na época de pandemia, se elevaram bastante e não faltam acusações aí dos órgãos de controle de superfaturamentos nos diversos níveis federativos, e aqui no Rio de Janeiro já tem muita polêmica em relação ao superfaturamento sendo noticiado nos jornais. Perfeito. Professor, a gente sabe que a Lei 13.979, ela trouxe também uma série de flexibilizações formais, né? Principalmente porque, diante de um estado como esse de pandemia, não dá para você exigir os mesmos requisitos que se exige no estado de normalidade, porque você pode inviabilizar a contratação do poder público, né? Tanto que a própria lei permitiu, por exemplo, que o poder público contrate uma determinada sociedade empresária que tenha sido, né, penalizada, eventualmente, com a aplicação de uma penalidade específica, como a impossibilidade de contratação com o poder público, se ela for a única fornecedora. E me parece que essa situação ela poderia ser flexibilizada não só em estado de pandemia, mas em estado de normalidade, porque a administração pública não poderia ficar privada daquele tipo específico de contratação. E ela trouxe outras tantas flexibilizações, inclusive nós tivemos uma até que foi versada na emenda constitucional 106, né, a dispensa, inclusive, eventualmente, das certidões de regularidade com a Seguridade Social, enfim. E aí a pergunta que fica é a seguinte: o artigo 48, inclusive alguém aqui já antecipou a pergunta, o artigo 48 estabelece uma série de presunções, inclusive uma presunção da emergência para fins de contratação pública. A pergunta que fica é: qual o limite dessa presunção? De fato, essa é uma presunção iuris tanto, é uma presunção iuri et de iure, é uma presunção relativa, é uma presunção absoluta? E como é que isso impacta diretamente na motivação para a contratação? O administrador público, necessariamente, ele tem que indicar que vai proceder à contratação por dispensa, e aí, indicando que seria dispensa, e indicando o período emergencial, já estaria suprido o requisito formal. Até que ponto eu posso me valer na prática dessa presunção e qual o limite dessa presunção? Olha, sabe que o Marçal Justem Filho escreveu recentemente sobre essa questão e ele defendeu, salvo engano, a presunção absoluta desse artigo 4º, quando elege lá as situações que caracterizariam uma situação emergencial capaz de gerar uma contratação direta. Me parece que o artigo 4º ele não faz ressalva em relação à prova em contrário. A lei ali ela vai de maneira muito clara dizendo: presume-se a situação emergencial nessas hipóteses, e vai elencando ali as situações. Me parece que está muito próximo de uma presunção absoluta. Acho que, na prática, se o gestor ele consegue identificar a situação concreta, encaixá-la numa daquelas situações do artigo 4º, né, me parece que ele já estaria resguardado em relação a possíveis enquadramentos em lei de improbidade ou coisa que o valha. É uma discussão também interessante, porque a lei não foi muito clara, mas eu estaria mais aqui ao lado do professor Marçal Justem Filho, entendendo que seria uma presunção, em princípio, iure de iure, ou seja, absoluta. Agora, cuidado com isso, né? Quer dizer, presunção absoluta também não significa, então, que o gestor não precisa observar outras formalidades, ou a própria formalidade da motivação da contratação. O fato do legislador trazer essa presunção de emergência, ela, de alguma maneira, facilita a vida do gestor, porque, numa situação ordinária, todo gestor fica com medo na hora de fazer uma contratação direta ou uma contratação emergencial. Ainda que seja muito frequente a contratação emergencial, o gestor honesto ele fica com medo da canetada. Né? Hoje a gente tem aquele apagão das canetas por conta dos órgãos de controle. Então você vai fazer uma contratação emergencial, certamente amanhã vai pintar uma ação de improbidade, o Tribunal de Contas vai querer apontar o dedo para você e te responsabilizar pela contratação direta. Porque quando você entra num debate tradicional, lá da lei de licitações, do artigo 24, inciso 4, o que é uma situação emergencial? Aí a gente fica discutindo casuisticamente, olha, aqui eu acho que é emergencial, porque olha, se eu não fizesse o contrato agora, eu não vou ter a merenda na escola, eu não vou ter lá o serviço de limpeza na repartição, coisa que o vale. E aí o gestor tem que ficar explicando no processo
detalhadamente o porquê daquela situação concreta ser uma situação, na visão dele, emergencial. E como a lei fala situação emergencial, que é um conceito aberto, amanhã o órgão de controle pode entender que aquilo não caracterizaria uma situação emergencial. O Ministério Público pode entender assim, o Tribunal de Contas pode entender assim. Eu acho que o legislador ele tentou facilitar a vida do gestor e falar, vai tranquilo, meu amigo, pode contratar sem licitação aqui porque está numa pandemia. Esse lado da caracterização da situação concreta como emergencial fica facilitado porque o legislador já elenca previamente situações em que a emergência vai estar presumida. Mas isso, repito, não é um cheque em branco, né? Porque o gestor público ele não vai ter a abertura e a flexibilização de outras situações que são importantes, né? Por exemplo, na hora de justificar, motivar a contratação emergencial, ele vai ter que demonstrar que aquela situação se encaixa no artigo 4º, numa daquelas presunções. Quer dizer, a emergência existe, ok. Em relação à situação emergencial, já encaixei aqui a situação concreta lá no artigo 4º, que fala da presunção de emergência. Mas a própria lei diz que eu só posso fazer essas contratações com essas regras excepcionais e temporárias se for para adquirir bens, contratar serviços, adquirir insumos necessários para o combate à pandemia. Então, uma coisa é eu caracterizar a situação como emergencial e abrir a linha para a contratação direta. Outra coisa é eu demonstrar o nexo entre o objeto a ser contratado e a necessidade desse objeto para o combate à pandemia, que é uma outra questão, me parece diferente. Então, por exemplo, né, esse questionamento já me foi colocado. Imagina que a Secretaria de Saúde quer contratar a compra de EPIs para o hospital público A, B ou C. Quer comprar máscara, comprar material, etc. Naturalmente, acho que ninguém vai duvidar, há um nexo, claro, entre o objeto a ser contratado e o combate à pandemia. Mas, eventualmente, uma outra secretaria de tecnologia quer contratar um aplicativo, né, a elaboração de um aplicativo que vai servir para medir temperatura das pessoas nas ruas, ou que vai servir para fazer dados, pesquisar, estabelecer estatísticas em relação às pessoas contaminadas pelo coronavírus, ou coisa que o valha. Será que haveria um nexo direto entre essa contratação e o combate à pandemia? Me parece que sim, haveria algum nexo causal, haveria alguma razoabilidade na utilização dessas regras para essa contratação. E aí a minha conclusão é a seguinte, a gente não pode, na minha visão, restringir essas regras excepcionais e temporárias apenas para contratações com recursos da saúde, ou com aquele orçamento específico destinado à saúde. É claro que ali é onde você vai aplicar como regra geral essas normas. Mas eu imagino até mesmo outras pastas ou outras secretarias, não de estados e municípios, mas outros ministérios, pensando em um federal, que podem também se utilizar eventualmente dessas contratações para bens e serviços que têm alguma utilidade no combate à pandemia, que são importantes, às vezes, para o combate à pandemia. E me parece que isso poderia ser aplicado. Então, acho que é uma presunção, em princípio, iure de iure, absoluta, em relação à caracterização da emergência, pelo menos alivia esse lado do gestor, mas o gestor tem outras preocupações, como, por exemplo, demonstrar, e isso vai ser colocado numa justificativa detalhada, o nexo entre o objeto que ele quer contratar e o combate à pandemia. Se não fizer uma boa motivação, fazendo uma boa motivação já vai ter a dúvida se o órgão de controle amanhã vai cobrá-lo, mas se não fizer a motivação, certamente amanhã ele vai ser questionado perante os órgãos de controle. Perfeito. Essa motivação ela tem que ser expressa e clara nesse sentido, e como o senhor bem destacou, não significa que a situação de emergência não está caracterizada. Eu concordo também, acredito que seja uma presunção iure et iure, até por conta dessa dificuldade operacional de se contratar nesse período, e estabelecer-se uma presunção relativa significa abrir uma via, inclusive, para uma penalização irrestrita do gestor. Agora, esse nexo, de fato, tem que estar demonstrado. Eu vou contratar em função da necessidade específica do órgão para o combate à pandemia. Lógico que, nesse ponto, o que está estabelecido no artigo 4B, né, o 4B, vai bem nessa linha do senhor e do próprio Marçal. E aqui já registro também os nossos agradecimentos a todos os procuradores do setor de licitações e contratos aqui, que estão fazendo coro na audiência para ouvi-lo, inclusive alguns até
me demandaram com certos questionamentos para que trouxesse na live e para que a gente pudesse debater de forma ampla, né? E esperamos também, como eu disse no início, que nós tenhamos uma palestra mais à frente aqui em Alagoas, debatermos cara a cara o tema das contratações em geral. Mas, professor, prosseguindo aqui no debate, eu vou trazer um ponto. O senhor tocou diretamente na responsabilidade dos gestores durante esse período, né? Inclusive agora a nossa coordenadora do setor de licitações, a doutora Sâmia, está aqui conosco e já mandou um salve aqui. Mas o senhor tocou diretamente na responsabilização dos gestores. A gente sabe que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ela foi alterada pela Lei 13.655 de 2018 e trouxe uma série de regramentos relacionados diretamente ao poder público, ao direito público como um todo. E no artigo 28 previu lá a responsabilização do gestor por dolo ou erro grosseiro, né? E até o próprio TCU tem alguns acordos nesse sentido, estabelecendo que o erro grosseiro seria aquilo que eventualmente fugiria ao administrador médio, que de forma subjetiva a gente não sabe o que seria bem esse administrador médio. E aí veio a lei, a MP 966, e, de certa forma, na mesma linha da lei de introdução, já restringiu a penalização do gestor público para as hipóteses de erro grosseiro ou, eventualmente, dolo, e trouxe algumas outras nuances. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, há pouco mais de 3 dias, proferiu interpretação conforme da MP 966 para compreender que o gestor público, nesses casos, ele será responsabilizado se ele fugir ou se ele se afastar de parâmetros de cientificidade na tomada de decisões. O senhor acha que, de certa forma, essa interpretação, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele restringiria o gestor ou seria uma exigência mínima, um requisito mínimo para que o gestor ele tenha ali ou realize uma contratação com lastro de um respaldo técnico mínimo suficiente para que não venha a ser penalizado? Você sabe que eu interpreto essa decisão do Supremo em relação ao MP 966 como uma vitória do gestor público, uma vitória do gestor honesto, porque eu fiquei com muito receio, pelo que eu comecei a ouvir quando saiu a MP 966, do que podia sair da decisão do Supremo. E eu fiquei com medo de que, por conta do contexto, isso acabasse prejudicando o artigo 28 da LINDB. Vamos lá para trás. Quando veio a LINDB, quando vieram as alterações da LINDB lá em 2018, e foram colocados os artigos 20 ao 30 naquela legislação, o artigo 28 ele foi muito destacado, para o bem e para o mal, digamos, foi objeto de grandes debates, porque, como você mencionou, ele restringiu a responsabilidade pessoal do gestor e do parecerista, não só da autoridade que toma a decisão, mas toca também na nossa atuação como procurador, enfim, a questão da responsabilidade pessoal de quem toma a decisão e de quem emite o parecer, restrita essa responsabilidade para o caso de dolo ou erro grosseiro. E aí muitos questionamentos surgiram. Estou vendo aqui o Marcelo Mazzola, deixa eu dar um abraço para o Marcelo Mazzola, meu grande amigo. Grande amigo e também grande amigo. O Mazzola, já fizemos inclusive uma live juntos já. Falamos de o Mazzola é nota 10. Fantástico. Fantástico. E reiterar também os agradecimentos pessoal da PGA de Alagoas, do setor de licitações e contratos também. E agradecer aí vocês na nossa audiência também. Obrigado. Mas como eu dizia, quer dizer, quando veio a alteração na LINDB, a alteração lá tinha um propósito muito evidente. O Carlos Ari Sundfeld, Floriano Azevedo Marques Neto, os autores lá que ficaram mais à frente daquele projeto, eles eram enfáticos dizendo: olha, a gente precisa proteger o gestor honesto, separar o erro do gestor, o erro administrativo, do ato de improbidade. Uma coisa é o erro, outra coisa é o ato de improbidade, uma coisa é o erro, e o erro ele é comum a qualquer atuação humana, profissional. E o que a gente espera, o que a gente pode ter certeza de que vai acontecer com qualquer gestor público é que ele vai errar. É impensável um gestor que não erre. Como é impensável um diretor de uma empresa que não erre, ou uma pessoa que não erre. Então o erro, ele não é só natural, ele é esperado. E a gente não deve punir, especialmente de maneira mais severa, como a improbidade administrativa, aquele que erra. A ideia é, ele acerta mais do que erra, mais ou menos assim. E, eventualmente, o que a gente vai ter que responsabilizar é aquele que
erra intencionalmente, aquele que atua com dolo, ou aquele que erra grosseiramente, aquele que não toma as cautelas mínimas na hora da sua atuação. Essa alteração da LINDB, ela foi, para a maioria, fundamental para você garantir uma atuação corajosa da administração pública, tomando decisões, às vezes, não tão ortodoxas assim, em relação a problemas mais complexos, e evitando aquilo que todo mundo já fala, né? Evitando o apagão das canetas, né? Evitando o que eu chamo também de paralisia decisória. Né? Quer dizer, como eu dizia o meu grande, saudoso amigo, mestre, padrinho, Marcos Juruena Vilela Souto, dizia o Marcos Juruena o seguinte, que com essa ideia de imputar improbidade para todos os gestores e para todos os pareceristas, né, advogados públicos, etc., o que nós teremos, então, é a administração pública do medo, a administração pública do não. Posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Não. Parecer vai ser sempre não. E negar porque eu só falo negar é muito mais fácil do que construir soluções, né? E dentro da administração pública, exatamente. Construir soluções. Exatamente. Fácil dizer não. Como diz o Marcos Juruena, dorme tranquilo quem indefere. Então, se você traz uma solução inovadora, fora da caixa, e às vezes as normas são vagas, né, imprecisas, uma interpretação, às vezes, literal não tem como ser feita, até porque a norma é vaga e imprecisa, basta que o órgão de controle pense diferente de você para amanhã, depois de muito tempo, te punir. Né? E aí entra outra frase clássica, o engenheiro de obra pronta. Quer dizer, é muito fácil olhar para trás, olhar pelo retrovisor, olhar para trás e não se colocar no contexto daquele que toma a decisão. Então, quando veio o artigo 28 da LINDB, foi para evitar os excessos dos órgãos de controle. Foi para a contenção de alguns excessos, que eu também não vou generalizar. Eu tenho grandes promotores de justiça, grandes ministros e conselheiros do Tribunal de Contas, fazem um papel fundamental. Não é uma crítica ao controle, até porque a gente faz parte do controle enquanto procuradoria, né? Do controle preventivo, especialmente da juridicidade. Mas, enfim, é a contenção do arbítrio no controle. E aí, obviamente, que alguns órgãos de controle não gostaram do artigo 28, o fato é que ele veio e está valendo desde, portanto, daquela data. E já há um questionamento na doutrina sobre a constitucionalidade do artigo 28 da LINDB, muito antes da MP 966. O que já se questiona em relação ao artigo 28 da LINDB é se ela seria inconstitucional por violar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Né? E esse questionamento foi colocado agora no STF em relação à MP 966. Então, o que alguns disseram naquele período, e eu participei de alguns debates, né, de algumas palestras, alguns eventos em que essa questão foi suscitada, alguns disseram na época, olha, esse artigo 28 da LINDB, ele é inconstitucional, porque o artigo 37, parágrafo 6 da responsabilidade pessoal do gestor, fala, do agente público como um todo, fala que o agente público responde por dolo ou culpa. Não faz gradação de culpa. E aí o artigo 28, então, faria uma restrição dizendo que não é qualquer culpa. É dolo ou culpa grave. Então, faz uma limitação de responsabilidade do gestor. Portanto, é uma proteção ao gestor honesto. E não é um cheque em branco, como alguns disseram. Quer dizer, agora, então, ele pode fazer o que ele bem entendeu. Ao contrário, agora você vai separar o joio do trigo. Os desonestos vão responder como devem responder por improbidade, e você vai evitar que os honestos, que vão eventualmente errar, não venham responder por improbidade. Quando veio a MP 966, ela se colocou nesse mesmo contexto, porque a MP 966, ela basicamente repete o artigo 28 da LINDB. Ela esmiuça um pouco melhor o que é erro grosseiro, ela detalha um pouco mais, mas, na essência, só responde por dolo ou erro grosseiro. E aí, na decisão do Supremo, esse questionamento todo que tinha sido colocado lá atrás no artigo 28 da LINDB, ele volta à tona. Não é à toa, né, que o ministro Marco Aurélio, que ficou vencido, ficou isolado, o ministro Marco Aurélio entendeu que seria inconstitucional a MP 966, e o problema é que ele acabaria levando isso também para o artigo 28, esse era o meu receio. Entendendo ele que a Constituição Federal não fez gradação de culpa quando falou em responsabilidade do agente público, e não poderia o legislador restringir a responsabilidade pessoal do agente à culpa grave. Mas aí prevaleceu a tese majoritária, capitaneada pelo Barroso, né, e pela maioria lá dos ministros,
no sentido de que seria constitucional a MP 966, o que dá um reforço para o artigo 28 da LINDB, se amanhã for questionado especificamente, mas com algumas parametrizações, alguns parâmetros, alguns standards. Um standard é esse, ou seja, não configura erro grosseiro se você tomar uma decisão apoiada em questão científica ou apoiada em um conhecimento técnico. Contrário senso, se você discordar ou tomar decisões sem nenhum amparo científico, isso é erro grosseiro. Naturalmente, você vai ser responsabilizado. Me parece, quando se estabelece esse parâmetro, me parece que o Supremo anda bem. Eu gosto, porque tem que ter parâmetros também, né? Porque senão continua tudo como está. É o que você falou. Veio o TCU e falar administrador médio. A ideia do homem médio, né, adaptada. O que é o administrador médio? É aquilo que o ministro do TCU quiser que seja no caso concreto. Ou amanhã o que o promotor de justiça quiser que seja no caso concreto, ou nós, procuradores, na hora de fazer nossos pareceres no caso concreto. Então, me parece que a fixação de parâmetros, ainda que sejam alguns criticados aqui, né, isso é importante, essa fixação de standards. E essa fixação do parâmetro da tecnicidade me parece razoável, tá? Até porque eu não vou aqui pessoalizar. Mas alguns gestores públicos, não vou dizer nomes, evidentemente, não quero ficar aqui discutindo questão ideológica ou questão político-partidária, porque não é o local, mas alguns gestores públicos expressamente dizendo que não estão nem aí para dados oficiais trazidos por entidades da ciência de respeito, entidades tradicionais da ciência, porque na cabeça da pessoa aquilo lá é uma perseguição, aquilo lá é um conluio, mas sem nenhum dado técnico ou científico. Por mais que a ciência não seja completamente exata, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem de dados da ciência hoje. Isso vale para o gestor que se apoia na própria ciência, porque se hoje, por exemplo, na pandemia, um gestor bem intencionado toma uma decisão apoiada no conhecimento científico que existe hoje, em 2020, provavelmente, se um órgão de controle for analisar essa decisão em 2021 ou 2022, ou sei lá quando, a ciência já vai ter evoluído. Já teremos, eventualmente, uma vacina para o coronavírus, outros tratamentos, novas drogas para combater essa doença. E aí não pode o gestor público também dizer você desrespeitou a ciência. Que ciência é essa? A ciência do contexto. É a ciência existente, o momento da ciência existente naquele contexto em que a decisão é adotada. De novo, a LINDB. Voltando. A LINDB é clara, dizendo que não pode o controlador desconsiderar o contexto em que a decisão é tomada, as dificuldades em que a decisão é tomada. E não pode considerar as consequências da sua decisão quando faz o controle daquele ato praticado pelo gestor. Então, eu pessoalmente acho que foi bem o STF nessa interpretação conforme a Constituição. Acho que foi uma vitória da LINDB. A LINDB não estava nem sendo debatida especificamente lá, mas se você for olhar, eu não vi ainda o acórdão, mas eu já recebi alguns votos, né? Vários ministros fazem alusão ao artigo 28 da LINDB. Falaram toda hora da LINDB. A LINDB estava ali quase como um fantasma. Dependendo do que vai sair aí do Supremo, isso pode me afetar. Então, me parece que, como eu já tinha elogiado a alteração da LINDB lá em 2018, elogio a MP 966 e elogio a decisão do Supremo que trouxe esses parâmetros. Só um detalhe, já passo a palavra, uma pitada, porque no meu manual, no meu curso de direito administrativo, eu quando menciono a LINDB, porque já era a MP 966 eu não menciono, porque meu manual de 2020 foi publicado em janeiro, então a MP veio depois. Mas quando eu falei da LINDB, eu defendi a idade dessa restrição para dolo ou culpa grave, ou erro grosseiro. Para mim não é inconstitucional, é válida essa norma, esse artigo 28 da LINDB. E eu dizia o seguinte, não é novidade. Por exemplo, se a gente pensar na responsabilidade pessoal de magistrados e promotores de justiça, por exemplo, desde muito tempo, a legislação respectiva dos magistrados do Ministério Público já limita a responsabilidade pessoal desses agentes a casos de dolo ou fraude, ou, se a gente quiser usar a expressão que está usando agora, erro grosseiro. A lógica que sempre prevaleceu é que não haveria responsabilidade pessoal por culpa leve. Quer dizer, o que está se fazendo na LINDB é levar essa proteção para todos que tomam decisões importantes. Porque se o magistrado erra, você recorre. Se o legislador erra, você revoga a lei e segue em frente. Agora, se o gestor erra, é improbidade nele.
Quer dizer, a gente tem que ter aí uma ideia um pouquinho mais, digamos assim, paritária da separação de poderes de novo, essa ideia do controle pelo controle, apontar o dedo e generalizações, todo político é corrupto, todo gestor público é desonesto, essas generalizações são perigosíssimas. Perigosíssimas. O efeito automático de generalizações assim é afastar da vida pública pessoas honestas, porque a pessoa honesta não vai entrar na política, já que todo político é corrupto. Se ela entrar na política, ela automaticamente vai ser taxada de corrupta. E o honesto que quer tomar decisões, às vezes, que teoricamente teriam mais eficiência, eles ficam com medo de inovar, de experimentar, porque qualquer interpretação que não seja literal já abre-se um risco enorme para a responsabilização. Perfeito. Então, eu elogio aí a decisão do Supremo. E nessa linha, professor, eu já defendi, inclusive, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, quando regrou lá um capítulo específico para o advogado público, uma limitação da responsabilidade do advogado público nos processos administrativos com base na ideia de que ele só responderia por erro grosseiro ou, eventualmente, dolo. Ou seja, essa previsibilidade do próprio Código de Processo Civil, ela já guarnecia o advogado público, aqui trazendo a previsão do artigo 15, né, nas situações em que o parecerista emitiu seu posicionamento em determinada questão, ou seja, não poderia ser responsabilizado a não ser que existisse o dolo ou culpa grave, também trazia já a previsão do CPC como uma salvaguarda para o advogado público para que ele não pudesse eventualmente ser responsabilizado pela simples emissão da opinião técnico-jurídica em determinado caso. Não sei se o senhor concorda. Excelente. Concordo, excelente. O artigo 15 determina a aplicação das regras do processo civil ao processo administrativo e o CPC traz uma proteção em relação à responsabilidade para o advogado público, para o defensor público, reitera aquela proteção que já existia para magistrado e promotor. Acho que é razoável a interpretação. E, aliás, em responsabilização civil, pelo CPC, só regressivamente, só em ação de regresso. Perfeito. E voltando um pouquinho para a lei geral, né, de contratações em momento de pandemia, a gente tem a previsibilidade, mais uma vez, voltando para o artigo 4º, da necessidade de se realizar a coleta, pesquisa de preços pelos mais variados instrumentos quando a contratação, né, tiver ou for efetivada com base nos dispositivos que estão postos lá. E o questionamento é o seguinte, a própria redação do artigo 4º estabelece que se o gestor, né, se a administração pública se vale de pelo menos uma das pesquisas, um dos meios de obtenção daquela pesquisa, já estaria guarnecido, né? Até porque o TCU tradicionalmente tem aquele entendimento que você precisa, né, pelo menos de três pesquisas de preço para parametrizar a contratação, enfim, e a lei estabelece que, olha, se o gestor já conseguiu aqui uma pesquisa minimamente dentro dos bancos, até de dados públicos, enfim, ele já teria uma salvaguarda. O questionamento que vem é o seguinte, o gestor precisa necessariamente promover a pesquisa geral através de todos os meios para, eventualmente, se eles só conseguiam utilizá-lo, ou o simples fato de ele se valer de um meio e já obtê-lo, ele pode utilizar aquela pesquisa já sem necessariamente ter que tentar em todos. Eu acho que o objetivo, a meu ver, particularmente, da legislação é desburocratizar para viabilizar a contratação. Então, não necessariamente o gestor precisaria promover essa pesquisa em todos os meios. Se ele efetuou a pesquisa em um dos meios listados no artigo 4º, e esse meio foi obtido, através desse meio ele obteve aquele parâmetro de preço, ele já poderia utilizá-lo. Não sei se o senhor concorda, há necessidade de ele pesquisar em tudo necessariamente para se obter ele utilizar? Não, eu concordo. Se a gente for interpretar dessa maneira, de que, no sentido de que ele tem que olhar para todos os critérios, para no final escolher um critério, a questão que se coloca é, então, para que o artigo 4º, aqui a letra E, artigo 4º para quê? Isso, aí você estaria trazendo uma exigência igual ou mais intensa do que aquela que é colocada em momentos ordinários de contratação pelo poder público. Acho que não é isso. E a própria literalidade do artigo 4º lá, quando fala, no mínimo, um dos seguintes critérios, né? A própria literalidade diz, olha, basta um dos critérios. A lógica, como você tem destacado aqui, é essa, ou seja, a gente está numa situação excepcional e transitória e tem que ser levada a sério essa dificuldade do gestor. Então, a lógica foi de flexibilizar. O meu receio não é nem o artigo 4º
é inciso 6 aqui, o parágrafo, artigo 4º parágrafo 1º, inciso 6. Estou abrindo aqui para ver a norma. O meu maior receio é o parágrafo 2º desse artigo 4º, porque ele admite excepcionalmente, mediante justificativa, a dispensa da estimativa de preços. Eu acho complicado. Não tem nenhuma estimativa, o preço é da onde? Quer dizer, o parágrafo 2º, para mim, é um pouco complicado. Eu tenho medo do parágrafo 2º do artigo 4º. Porque uma coisa é você flexibilizar a sua base de consulta. Né? Eventualmente, você não tem como lá ver os dados públicos de pesquisa, atualizar os bancos públicos de preços, fazer pesquisa com 3 ou mais fornecedores no mercado. Aí lá fala lá, pesquisa realizada com potenciais fornecedores, contratações similares de outros entes públicos, sítios eletrônicos especializados, pesquisa publicada em mídia especializada. Olha, é tão fácil. Olha aqui, por exemplo, sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo. Está quase dizendo aqui, vai na Amazon. Vai lá no Buscapé, sei lá, não vou ficar fazendo propaganda dos sites, mas tem um monte de site que é reconhecidamente site de pesquisa de preços, que a maioria da população usa, etc. Então, assim, não tem nenhuma justificativa de preço, nenhum embasamento de preço, e aí vem, em algum momento, o artigo 4º, e alivia a questão do gestor público em relação ao superfaturamento. E é o meu medo. A própria lei permite que, mesmo você encontrando na pesquisa de preço um determinado valor, e aí você eventualmente coloca isso no seu termo de referência, no seu projeto básico, e aí você faz a contratação direta, emergencial, ou não, ou vai fazer o pregão, eventualmente, ou uma outra modalidade. O pregão ali tem prazos reduzidos pela metade, de acordo com a lei. E aí você vai, na hora da contratação, passaram-se ali 2 meses da elaboração da pesquisa até a assinatura do contrato, e você verifica que o preço aumentou. Aí você vai deixar de contratar? Aí eu acho que é razoável, talvez, o legislador dizer assim, olha, ainda que o preço na hora da contratação seja mais elevado da pesquisa, se você justificar isso, tem que ter uma razoabilidade, passe. O meu medo é você não ter base, não ter a estimativa do preço, nenhum parâmetro. Tá, 100 mil, 1 milhão, aí vira loteria. Quer dizer, e veja, mas Rafael, uma contratação emergencial, não dá para esperar. Olha, se não dá para esperar, e você diz de maneira simples, não dá para esperar, aí você faz a requisição. Perfeito. Ou se você não, aí depois você vai aí, se você faz a requisição, que é uma modalidade extrema lá de intervenção na propriedade. Nós fizemos, inclusive, aqui em Alagoas. Fizemos? Exato, é uma medida extrema. Quer dizer, para mim, a contratação emergencial ela tem que ser o primeiro passo. Né? Mas, não dá para esperar 1 hora, porque eu vou entrar aqui no site e fazer uma pesquisa rápida de preço. Não dá para esperar 20 minutos, vou ter que requisitar. Bom, veja que na própria requisição, lá a indenização é a posteriori, quando você for sentar à mesa com o particular depois da requisição acabar, você vai indenizar o particular pelo preço lá que vocês vão chegar a um determinado consenso, um preço que vai ser um preço de mercado, ou coisa que o valha. Quer dizer, você tem um parâmetro. Né? Ele vai prestar notas fiscais, você vai ver preço de mercado, vai definir o valor. Na contratação emergencial você não vai ter nenhum parâmetro. Afastar qualquer pesquisa, nem pesquisa de site, de domínio público, como fala. Eu não entendi muito bem essa válvula de escape, acho ela perigosa, acho ela muito perigosa, e já não faltam notícias, e são notícias, tá? Não tem prova nenhuma ainda, a gente tem que esperar os processos acabarem. Mas já não faltam notícias nos jornais de possíveis superfaturamentos em contratações emergenciais durante a pandemia. Tudo bem que tem alguns exageros, certamente, de um lado e de outro, mas se você não tiver uma pesquisa de preços prévia, como é que você vai justificar? Se eu sou o gestor, Rafael, se eu sou o gestor, eu faço uma pesquisa de preços. A lei diz que você não precisa. Não, mas eu vou fazer. Porque se eu não fizer, aí sim amanhã o órgão de controle vem com tudo. Porque eu duvido que os órgãos de controle olhem com bons olhos aqui para esse artigo 4º, parágrafo 2º. E a lei já estabelece uma flexibilização da pesquisa, né? Através de inúmeros meios, instrumentos, como você bem destacou, fáceis para o gestor, para que ele possa acessar e ter um parâmetro mínimo. Esse é o ponto. Né? Exatamente. Você tem que ter parâmetro até para controlabilidade, para ter um mínimo de accountability. Né? Porque se você não tiver um parâmetro mínimo, você não tem condições nem de fiscalizar o gestor quando da contratação emergencial. Como você bem destacou, se é o caso, se a situação é extreme, então você promove uma requisição administrativa e paga eventualmente, posteriormente, por preço de custo, enfim, que o seja para indenizar adequadamente o particular que teve uma restrição
na propriedade imposta pelo poder público. Mas concordo plenamente e acredito que você não pode impor ao gestor uma tentativa de coleta de preço em todos os instrumentos, porque senão você torna mais burocrático e muito mais formal o procedimento até do que a própria lei 8666. E aí já vai uma outra pergunta a reboque dessa, que é a seguinte: a lei também prevê a necessidade de publicação, de transparência, isso através das contratações por meios eletrônicos, divulgação na internet dos contratos que foram firmados durante esse período, enfim, até para que aí sim você tenha um filtro, né, de controle. E a pergunta que fica é a seguinte: lógico que durante esse período é muito complicado até, em algumas vezes, você se valer dos meios oficiais de publicação, de publicidade. Por exemplo, eu publicar no Diário Oficial da União, publicar no Diário Oficial do Estado, enfim, né? A gente viu, o senhor bem destacou que a lei prevê a redução dos prazos da Lei 10.520, da Lei do Pregão, pela metade, mas a simples publicação na internet já seria suficiente a publicização da contratação, ou eu tenho que me valer, né, dos meios tradicionais de publicidade da 8666? Não intentou o legislador aí, nesse momento, trazer, né, um requisito mais flexível até para facilitar a contratação pelo gestor? Eu acho que já há uma tendência, né, de flexibilização nas publicações nos meios oficiais, no Diário Oficial, leia-se, e utilização mais frequente da internet, né? A gente viu isso, por exemplo, no RDC, no regime diferenciado de contratação. Essa questão foi ali colocada, e até houve muita polêmica, até na ADIM, lá no Supremo, já se questiona isso também, né? Porque lá em algumas contratações com valores menores, com menos riscos, a publicidade ela basicamente será feita por meio da internet, né? Pelos canais eletrônicos oficiais do ente federativo, sem precisar do Diário Oficial. Assim, a gente já tem essa visão, portanto, crítica há algum tempo. Tá? Eu acho que o Diário Oficial continua tendo lá o seu papel, eventualmente, mas a verdade é que a publicidade que o Diário Oficial garante, ela não é tão efetiva na prática, né? Se a gente parar para perguntar quem é que lê Diário Oficial no dia a dia, 99% da população não lê Diário Oficial. Mas também a maioria não fica entrando lá no site, na página oficial daquele ente federado, pelo menos diariamente, para saber qual é a novidade do dia. Tirando a gente que trabalha com isso, tem que entrar para saber as novidades do nosso ente federado. Essa não é a regra. O que acaba acontecendo é que aqueles que vão contratar com o poder público não são pessoas quaisquer, quer dizer, não é um cidadão qualquer. A pessoa que tem algum potencial interesse em contratar com o poder público já se organiza para ter acesso às informações perante o poder público. Eu falo aqui de forma honesta, de forma ordinária, ou seja, bota lá o estagiário, alguém lá da empresa para ficar analisando todo dia, lendo o Diário Oficial, que é o que acontece tradicionalmente, ou acompanhando lá o site oficial de compras, Comprasnet, o CICAF, vai nos meios oficiais lá de cada ente federado e vai analisando o que tem de novidade, qual foi a contratação que saiu do papel agora. A Lei 13.979, ela traz essa tendência da utilização do meio eletrônico para publicação, e não só para publicação, até também para pesquisa de preço, que falamos há pouco, né? Que permite pesquisa de preço nos sites eletrônicos especializados. E o poder público publicizaria, então, essas contratações, relacionando todos os contratos que foram celebrados nos seus sítios oficiais também eletrônicos. Acho que afastar a necessidade de publicação no DO, mesmo na época de pandemia, eu acho que o legislador ele deveria ser um pouco mais claro, nesse sentido mais expresso. Acho que seria uma boa saída, acho até que é razoável, acho uma boa interpretação, seria uma boa solução de eficiência. Baratearia, digamos assim, a contratação, não ficaria tão cara, porque Diário Oficial tem um custo, não só de valor, mas o custo do tempo, de você conseguir remeter a informação e sair no Diário Oficial. Aqui eu falar do município do Rio de Janeiro, nós temos a imprensa oficial que publica o Diário Oficial do município do Rio. Outro dia a Procuradoria foi fazer uma cotação de revista jurídica da Procuradoria. E a gente falou, a gente vai publicar pela imprensa oficial, que faz o Diário Oficial do município. O valor lá, cotação, orçamento da imprensa oficial era maior do que o que a gente encontrou no âmbito privado.
de empresas que são famosas em elaboração de revistas de destaque. Quer dizer, essa publicação de diário oficial ela é cara, não só a questão do valor, mas a questão de tempo. Então, talvez seja mais fácil a gente interpretar a lei no sentido de que bastaria a publicidade, e tem que ter publicidade ampla, mas na internet, no site do município, no site do estado, no site daquele ente que faz a licitação. Mas a lei ela não é, na minha visão, tão clara. Tá? A lei ela fala da publicidade ampla na internet, mas ela não fala expressamente em desnecessidade de publicação nos meios oficiais. Então vai ter uma polêmica aí em relação ao tamanho dessa publicidade e os canais que devem ser feitas essas publicidades. Eu, na dúvida, na prática, publicaria também no Diário Oficial por cautela. Tá? Agora, no campo acadêmico, no campo teórico, já há uma tendência da publicidade via internet no próprio RDC, em outras normas também, talvez fosse aqui um bom momento para a gente experimentar essa publicidade via canais específicos dos entes federados. Até por base, tomando por base a eficiência administrativa, né? Você atingiria a finalidade, que é promover a transparência, e teria um custo menor operacional e reduziria o prazo, de fato. Professor... Só contra-argumento, alguns afirmam, mas ainda há muita gente alijada da internet, muita gente que não tem acesso. Sim, mas assim, vamos lá. A internet já é uma realidade para a maioria da população. Né? Tem um número, uma pesquisa que fala que para cada pessoa tem quase 2 celulares. Né? Então, assim, todo mundo hoje praticamente tem internet. Tudo bem que agora, com esse negócio de ajuda oficial, se percebeu uma grande parte invisível da população. É um problema ainda grave. Mas nós temos uma boa já divulgação da internet, a publicização da internet entre as pessoas, já uma boa, digamos, um bom percentual de pessoas com acesso que pode fazer esse controle, especialmente os órgãos de controle. Perfeito. E é o seguinte, eu ficaria aqui a noite toda discutindo, debatendo as contratações públicas em tempo de pandemia, mas a gente tem a limitação de tempo do próprio Instagram. Eu já sabia que seria um debate extremamente vertical, até por conta já da sua experiência, sua expertise, pela vasta produção doutrinária que a gente sempre segue, acompanha, enfim. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, contribuiu sobremaneira aqui com a PGE de Alagoas. A gente espera recebê-lo em breve, presencialmente, para um outro ciclo, para um curso, enfim, para um momento mais amplo, inclusive para que a gente possa aqui tratar de outros temas, mas eu agradeço demais a disponibilidade, né? A gente está sempre de portas abertas e estamos aqui vivos no debate, inclusive já recebemos vários autores, vários professores, enfim, e te receber hoje é uma grande honra para a gente. A honra é toda minha, eu queria reiterar meus agradecimentos, dizer que é muito legal debater assuntos tão interessantes com colegas da Procuradoria, da PGE de Alagoas, colegas também da advocacia, do mundo acadêmico, vários aí que participaram da nossa live hoje. Queria agradecer o carinho de todos vocês da Procuradoria do Estado, o carinho que você teve comigo durante a live, muito obrigado, e agradecer o carinho de todos também que participaram ativamente aí. Desculpa não ter respondido todos os comentários, é difícil aqui, porque é muita gente, graças a Deus, participando, mas eu deixo aqui meu agradecimento especial para cada um de vocês. E fico à disposição para outras oportunidades aí, para a gente debater um pouco mais sobre direito administrativo. Será um prazer e uma honra, e mais uma vez eu agradeço aos colegas da PGE de Alagoas, não só os procuradores, estagiários, servidores que estiveram conosco, e servidores também de outros órgãos e entidades do Estado de Alagoas que participaram da live. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Fique com Deus. Cuide-se. Saúde para você. E até mais. Obrigado. Tchau.